Hoje eu quero trabalhar com vocês a construção de um guarda-roupa versátil e econômico, pensando em sapatos. Como combinar os sapatos com as roupas, como pensar em comprar um sapato adequado. Como que se compra sapato, né? Então a gente vai passar por alguns pontos, que é entender qual é a função do sapato no seu guarda-roupa, para além de sair andando com ele, né, gente? É óbvio. Vamos passar por algumas teorias de combinações de sapatos, que aí são teorias para auxiliar na hora do vestir. Por último, eu vou trazer alguns exemplos de combinações desses sapatos e as informações que eles podem passar. Vamos lá? Oi, eu me chamo Silvia, sou consultora de imagem e estilo e psicóloga, e aqui nesse canal você vai saber tudo desse universo da moda, do vestir, do se colocar no mundo através da roupa, assim, dos acessórios, mas de um bem-estar nesse lugar, sabe? Algo que passa por você, sem uma rigidez do mercado em si, mas é quase como uma investigação de si para ir. O primeiro ponto para a gente começar a trabalhar a ideia do sapato no seu guarda-roupa é: o sapato, ele vai ser um acessório, um complemento, ou ele vai ser o principal? Por que é importante a gente entender isso? Porque o investimento, por exemplo, não precisa ser tão alto. Se o sapato ele vai ser só um complemento, ele não vai ser o que mais vai chamar a atenção no seu look. De fato, vai ser quase como algo para sair andando ao invés de descalço, entende? Então, você provavelmente vai ter sapatos com uma estética mais clássica, sem muitos enfeites, adereços, frufruzinhos, uma modelagem mais tradicional, que vai transitar em diferentes peças sem chamar muita atenção, em cores mais neutras. É um ponto. Qual é a função do sapato no seu guarda-roupa? Ele vai ser um acessório ou ele vai ser o principal? E aqui eu quero trazer para vocês 4 teorias, métodos, enfim, de pensar o sapato. 1. O sapato passar a ser um ponto de cor no seu look. 2. A teoria do sapato errado, que basicamente é você colocar nos pés um sapato de um estilo oposto ou muito diferente, não necessariamente o oposto, em relação às suas roupas. Tô vestindo algo muito romântico. Não vou colocar uma sapatilha, vou colocar então um mocassim tratorado. É de um estilo totalmente diferente, entende? Então vai acabar gerando uma ideia de que é uma outra técnica, né, de high-low, que são combinar peças, itens que são diferentes entre si. Teoria do sapato errado. Um método que consiste em a parte de cima e a parte de baixo serem iguais. Iguais em que sentido? Pode ser na cor, pode ser na textura, pode ser na estampa. É você replicar o que está em cima na parte de baixo. Como a gente está falando de sapato, replicar o que está na parte de baixo na parte de cima. E por último, o método que você repete de 3 vezes. O cima e embaixo são 2 vezes, cima e embaixo, e em 3 posições diferentes você pode repetir a cor que está no sapato, no brinco e na bolsa. Então, você repete o que está no sapato, nos acessórios. Ou você pode repetir no sapato, o acessório e a roupa. Você pode estar com uma calça no mesmo tom do sapato, que está no mesmo tom do colar. Ou não, você repete o sapato com uma estampa que está na sua camisa e um brinco, entende? Não precisa ser a cor por completo ali, ou a textura por completa ali, entende? Mas ela pode estar em uma especificidade ali no seu look. Uma estampa central não é a camisa inteira de veludo, por exemplo. É só a estampa que tem um veludo. E aí o veludo vai no pé e o veludo vai numa pulseira. Deu pra entender? Vamos seguir então. Na verdade, vamos voltar um pouquinho, porque eu passei pelo ponto de cor assim, né? O ponto de cor é quando o seu look tem um ponto focal, sabe? Você olha ali para aquela pessoa e a primeira coisa que chama atenção é o ponto de cor, que pode ser um sapato ou não. Mas como esse vídeo a gente está falando sobre sapatos, no caso, esse look teria como ponto de cor o sapato. A pessoa bateria o olho e a primeira coisa que ia chamar a atenção seria o sapato. Silvia, eu sou básica. Não gostaria que o meu sapato fosse o ponto de cor. Gente, tudo bem. Mas se você for pensar, e aqui vai uma orientação, né? Muitas pessoas gostam de sapato branco. E o sapato branco, por si só, ele já gera, deixa eu chegar até mais perto, ele já gera essa impressão. Por quê? O nosso olhar, ele é
é física pura, né? A gente trabalha ali com a refração da luz, com a ilusão do que está acontecendo. E quando a gente bate o olho, vamos colocar aí uma fotografia. Vou colocar aqui uma fotografia de exemplo, tá? O céu, ele é azul, claro, com nuvens brancas. Quando tá de dia, né, gente? Me ajuda. Vamos lá. E a Terra, ela é escura, ela é amarronzada, ela é em tons mais fechados, uma profundidade mais escura. E sempre que a gente vai subindo em relação ao céu, ela tem uma profundidade mais clara. Quando você coloca um sapato branco, automaticamente você vira essa tela de cabeça para baixo. E isso, aos nossos olhos, gera um estranhamento. Basicamente é isso, um estranhamento. Então automaticamente eu vou estar fazendo um trabalho de aplicação do ponto de cor, enquanto teoria, no meu look? Não necessariamente. Mas você vai estar gerando ali um estranhamento para a pessoa que vai estar olhando. Ela vai falar, gente, parece que tem alguma coisa errada. Por mais que a gente já tenha naturalizado e muito o tênis branco. É super normal pra gente, já. Mas ainda assim, em fotografia ou em outras situações, você pode achar que a pessoa está com alguma coisa estranha e não saber identificar. Até porque a gente já naturalizou o tênis branco. Então, é nesse lugar assim que eu tô querendo dizer. Gente, esse anel tá agarrando. Show? Então agora vamos seguir. Lembrando que nesse canal a gente já tem... Ih, o brinco agarrando o cabelo, gente. Nossa, hoje tá babado isso, hein? Que isso? Lembrando que aqui no canal a gente já tem a playlist com todas as etapas para você montar um guarda-roupa. Desde destralhar o guarda-roupa, tirar o que está em excesso ou que não faz sentido, tá tudo aqui no cards ou na descrição. E dentro dessa playlist tem um que a gente monta um guarda-roupa versátil ou econômico, com intenção, sabe? O melhor de tudo é com a intenção, tem intencionalidade ali. Então, eu passo com vocês, passo a passo, como estruturar com exemplo prático para você fazer. E a gente vai trabalhar com esse guarda-roupa que a gente montou lá no vídeo. No caso, montamos dois. Um guarda-roupa para quem trabalha de home office e um guarda-roupa para quem trabalha numa escola, né? Trabalha fora, pega transporte público, passa uma boa parte do dia se movimentando e afins. Beleza? Então, a gente vai recapitular esses guarda-roupas. Vou deixar aqui as peças rodando do lado para vocês saberem mais ou menos como que elas são. Depois desse vídeo, vá lá assistir o outro, se faz sentido pra você também, né? Às vezes você tá em paz com as suas peças de roupas, e aí, maravilha, tá? Ou às vezes você acha que tá faltando alguma coisa e não sabe como complementar. Lá eu também falo disso. Não só de montar do zero, mas de como você readequar partindo do que você já tem. Vamos lá, vem ver então como que a gente vai fazer essa construção dos sapatos aqui nesse vídeo. E se você tá gostando do conteúdo até agora, não deixe de clicar aqui no curtir, tá, gente? No like. Primeira pergunta a se fazer. Quais são as cores que predominam no meu guarda-roupa? Meu guarda-roupa Silvia tem muito vermelho, tem muito off-white, tem muito marrom, que eu amo, adoro de paixão. Tem muito... deixa eu pensar assim por alto. Tem muito animal print, né, oncinha. E é isso também, tá? Não precisa ser só uma única cor, você pode partir para as estampas também. Quais são as cores predominantes nas estampas que você tem, igual esse aqui que eu tenho? Tem um vinho, um cinza. Não são cores que eu tenho muito no meu guarda-roupa. Quais são as cores que mais predominam por aí? Na do home office, no nosso guarda-roupa aqui do home office, predominam as cores branco, verde musgo, alguns tons terrosos, né? Porque a gente tem ali um terracota, mas a gente também tem um que é mais fechadinho no marrom. Então eu coloquei como tons terrosos. Temos azul, desde o azul claro no jeans, mas até o azul marinho, um pouquinho de preto, um cinza. O que temos no guarda-roupa de quem trabalha na escola? Amarelo, verde, alguns tons terrosos também, um verde que vai oscilando na profundidade, um fúcsia, um azul, algumas peças que tem um toque em vermelho, off-white. Ok. Aqui eu tô seguindo a lógica desse guarda-roupa aqui, que eu tô mostrando pra vocês. E a rotina delas, uma que trabalha em casa e a outra que trabalha na rua. Uma que trabalha mais sentada e a outra que se locomove mais. Então os sapatos vão respeitar isso. E eu quero que vocês entendam isso também no guarda-roupa de vocês. O sapato, ele precisa respeitar a sua rotina, a sua dinâmica de vida. Esse é mais um ponto. Outro ponto. Olha pro seu guarda-roupa e vê. As suas roupas tendem mais para algum estilo específico? Ou você já considera que você é mais de um estilo X do que um estilo Y?
Pode ser, né, na lógica dos estilos universais, ou pode ser um estilo que você denominou para você mesma. Na verdade, isso não importa muito, sabe? De onde que veio o significado atribuído ao seu estilo. Mas como que você visualiza o seu guarda-roupa é o importante, como você se define, sabe? Mais do que como na normatividade foi definido que tais peças são do estilo clássico, tais peças são do estilo romântico. Para além disso, das definições prontas, como você define o seu guarda-roupa? Tipo, eu acho que eu tenho mais peças fluidas, soltinhas, largas, vestidos, coisas rodadas. Não, eu tenho coisa mais estruturada, mais pesada, com tecidos grossos. Pode ser dessa forma também, tá? De forma objetiva no sentido de como a peça é, não de como você identifica um estilo ali, sabe? Identificou aí, então? Agora me diz, você gosta mais de ousar, de seguir tendências, de estar na moda, de se diferenciar? Ou você gosta de algo mais básico, mais confortável, mais seguro, sem muita mirabolância, porque às vezes tem receio de errar, ou porque é mais prática, pá. Eu tô falando aqui me diz, mas é se diz. Se responda, tá? Vou chegar mais cedo pra gente conversar. Se responda. E por que que eu digo isso? É importante você saber porque o sapato ele vai dar o tom final. Eu sei que eu comecei o vídeo falando, o sapato pra você é o principal ou é o acessório? E agora eu chego aqui em, 15 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo e tô falando, porque o sapato ele vai dar o tom final, o arremate final, como se ele estivesse, né, ali no top do fechamento de um look, como se ele fosse o principal de tudo. Na verdade, ele não é o principal de tudo. Depende muito do que a pessoa tem como objetivo. Mas ele pode sim, pensando em detalhes, ele pode sim ser aquele detalhe que amarra a sua intenção, sabe? Que fica ali tudo casado. A sua intenção pode ser gerar um estranhamento, por exemplo. Pode ser. Gerar um impacto. E aí você aposta mais na teoria do sapato errado. Mas pode ser que não seja também. Seja ser mais básica. Ou que seja parecer mais alta. Estamos andando. E por que eu digo isso? Se você tem aí uma questão em parecer mais alta, não gosta muito da sua estatura e tal, acha que você é muito pequenininha. Um sapato importante de você ter no seu guarda-roupa, então, é um sapato nude. Lembrando que o nude é o tom da sua pele, tá? Que às vezes, né, é uma informação que fica um pouco perdida. Se você for investir num sapato desse jeito e quiser ainda parecer mais alta, ele sendo de bico fino, vai dar essa impressão. Aqui eu vou fazer uma janela de aspas. Por quê? Eu, Silvia, não gosto muito de sapatilha. E a maioria até dos escarpins mesmo, eles têm uma estrutura um pouco de sapatilha que vai afunilando. E eu não sou fisioterapeuta. Apesar de ser da área da saúde, né, ser psicóloga, eu não sou fisioterapeuta. Eu não estudei sobre ossos, sobre ortopedia e afins. Mas, não dá pra dizer que é de conhecimento geral, mas é de conhecimento, tem estudos que esse modelo de sapato, ele influencia na condição de você ter joanite. Para quem não sabe o que é joanite, vou deixar aqui a foto ao lado. Então, pensando em saúde, não é a melhor das opções. Então eu vou usar sapatilha e vou ter joanite? Não, gente. Isso é a longo prazo, com uso contínuo, com rotina e afins. Mas como a gente se veste para ficar bem e a gente espera ter longevidade, se puder adaptar, talvez seja interessante. É só, como eu disse, uma janela, tá? De um adendo. Você pode optar por seguir com a sapatilha e tá tudo certo. Segundo passo, para escolher segundo, quinto, sexto, já nem sei, perdi as contas. Mas segundo passo nesse bloco aqui. Das cores disponíveis no seu guarda-roupa, qual te agrada mais? Ou qual é a sua preferida? Isso é importante, porque para você aplicar as teorias que eu trouxe antes, você vai replicar essa cor. Não só no acessório, brinco, colar, óculos, tiaras de cabelo, como também em roupas, bolsas. Então, para começar, lembrando que esse vídeo aqui é para começar ou recomeçar. Para começar ou recomeçar, é legal você ir para uma cor que já te agrada, que tenha mais a ver com você, sabe? Gente, acho bem que a luz está estourando aqui, deixa eu fechar. Melhorou, né? Nossa, muito melhor, muito melhor. Porque tudo que é novo, né, o nosso cérebro entende como um desconforto. Tenta introduzir um hábito. Vai ser difícil, vai ser desconfortável, você vai querer desistir. Então,
vai achar estranho. Imagina você vestindo algo de uma cor que você não tem muita familiaridade, apesar de ter muito no seu guarda-roupa, em várias peças. Ah, tenho várias peças no tom azul, porque eu tenho muito jeans. Aí você vai lá e compra um sapato na cor azul. Às vezes o azul não era o que mais te agradava no seu guarda-roupa, entende? Por mais que você tenha muito. Então, opte por uma cor que sim, esteja muito repetida no seu guarda-roupa, mas que seja a que mais te agrada. Show? Nossa, gente, agora que eu fechei essa janela não, essa cortina, ficou uma maravilha. Parou de ficar estourando aqui do lado, né? Depois, né, já com 20 minutos de vídeo, é isso. Ah, Silvia, eu gosto de ousar. Passamos pro próximo tópico. Eu diria pra você apostar na teoria do sapato errado. Vamos supor que você tem um guarda-roupa muito fluido, com peças leves. Se você for apostar na teoria do sapato errado, você traz, então, um sapato bem pesado. Diria para trazer algo tratorado. Pode ser um mocassim, pode ser uma bota, pode ser um mule. Fica a seu critério. Mas o tratorado, ele vai dar esse contraste do fluido das suas peças com algo enrijecido. Ah, não, meu guarda-roupa é mais street. Então, ele já é mais, né, denso. Talvez você começar por um escarpin, pode ser interessante. Que aí gera um contraponto, sabe? Com o que você já tem, que são peças mais estruturadas. E o escarpin, ele tem um quê do dito feminilidade. Pensando no nosso guarda-roupa, a pessoa que ela fica no home office, ela fica em casa. Então ela ou fica boa parte do tempo descalço, ou com algum chinelo, uma rasteirinha, uma sandália prática. E eu vou deixar as imagens rodando aqui de sugestões. Vai que você é uma pessoa que trabalha de home office, por exemplo, e quando vai sair, percebe que só tem chinelo. Então, dá pra variar, sendo algo prático ainda de usar em casa. Eu acho que no vídeo eu até falei que essa menina do home office, ela gravava vídeo. Então ela acabava que precisava ter alguma coisa no pé, se pegasse o pé dela num vídeo ou outro, né? Mas tô trazendo aqui opções pra ela. Mas pensando em vocês também, que trabalham no home office, sapatos que sejam fáceis de usar em casa, tipo, botei o pé, tô pronta, mas que tenham um estilo, uma personalidade, uma coisa diferenciada, pra vocês se inspirarem, sabe? Eu vou tentar deixar na descrição links desses sapatos. E no outro vídeo também tem o link das peças. Caso vocês forem para outro vídeo, eu também falo só no outro vídeo. Se alguma coisa interessar, vocês vão conseguir ver, né, a peça, ver como que ela é feita, qual é a estrutura, e até mesmo comprar, caso queiram. Então, retomando, aqui eu sugeri de vocês começarem por um sapato tratorado, se forem seguir a lógica do sapato feio, ou um escarpin. E eu sugiro isso só pro começo, tá, gente? Porque é algo que você vai ver muito na rua, as pessoas usando. É algo que tem muita inspiração também na internet. Quem começa pela teoria do sapato feio, normalmente vai por esse eixo do tratorado e o escarpin. Então, como vai ser algo novo, às vezes você... eu nem sou tão ousada, mas eu queria trazer algo diferente. Vou tentar. Tô dando aqui uma direção. Vá por esse, porque você tem uma probabilidade menor de se sentir estranha, desajeitada, não pertencente, porque você vai visualizar muito isso. Vai ter uma associação ali, livre, mental, porque você vai acabar vendo, não só pelas redes sociais, mas nas pessoas nas ruas. O que não significa que não vai gerar nenhum tipo de estranhamento, tá, gente? Gera, sim. Eu, falando particularmente, não era adepta. Hoje em dia eu amo, mas no início foi meio... Nossa, parece que tem alguma coisa errada. E tem, né? E tem alguma coisa errada. Mas você pode usar e não gostar, gente. Ou você pode nem querer, tá? Não se prenda só porque tá na moda, tá na tendência. Se quer ir pelo básico, vá pelo básico. A gente tem muitos sapatos ali dentro do básico. Até o mocassim mesmo é um sapato básico, que foi ressignificado e virou um sapato tratorado. Mas se você é mais básica, opte por um sapato de um mocassim tradicional, sabe? Sapatilha. Escarpin é um sapato básico, né? Dito como básico. Uma sandália mais baixa, reta. Então, eu separei. Pra menina que trabalha no home office, até parece que é uma cola aqui na minha mão, né? Mas é tipo, exame pra eu não esquecer. Vocês fazem isso ainda? Eu lembro que eu tenho muitos adendos no meu vídeo, né? Mas é o último parêntese, juro. Eu lembro que teve uma época bem mais nova, assim, que falaram, escrever na mão é cancerígeno. Nem sei se é mesmo ou não lembro qual foi o desfecho disso, eu cheguei a pesquisar. E aí eu parei. Só que eu tava esquecendo as coisas, gente. Tem coisa que precisa estar na mão mesmo, sabe? Só no celular não adianta, tem que estar aqui pra lembrar, não posso esquecer. Vocês fazem isso? Escrever ainda na mão coisa? Tenho voltado cada vez mais a fazer. Deixa eu falar então, separei pra menina que trabalha de home office.
Chinelos diversos, desde o mais simples, a nossa tradicional Havaiana, ou Ipanema, ou qualquer outra marca de chinelo. Um tamanco, uma sandália baixinha com pedrarias, um mule, uma plataformazinha, um Kite Heels, acho que é assim que fala, que é esse sapato que agora tava mais na moda, né, mas ele ficou, que é com saltinho pequenininho, pra formar o básico ali dos sapatos dela. Nossa, não tem nenhum sapato fechado, Silvia, como que ela vai fazer? Não tem nenhum tênis, nada. Gente, lembrando aqui, é para começar. E eu tô pensando única e exclusivamente no trabalho dela, que é em casa. E eu formei um guarda-roupa nesse sentido também. Óbvio que ela vai ter um tênis em algum momento, mas aqui é para começar. Então, levem isso em consideração aí também pra vocês. Ela vai usar tênis, Silvia? Muito provavelmente. Talvez um tênis pra malhar, que também funcione pra sair no dia a dia. Porque normalmente quando a gente começa a trabalhar em casa, a gente se apaixona por ficar descalço. E aí quando vai sair, nem sempre quer colocar tênis, porque gera aquele abafamento, né? Já acostumou a ficar descalço. Por isso que eu ampliei os sapatos abertos. Beleza? Pra quem trabalha na escola, pega transporte público, ela precisa de algo que fica mais ajustado no pé. Então, tênis, mocassim básico, vou colocar aqui um mocassim básico pra vocês, clássico, né? Um tamanco, uma sapatilha, uma bota, tudo um pouco mais fechado, um pouco mais preso aos pés, porque, né, você leva um pisão no pé, você precisa dividir espaço, disputar quase espaço, dependendo do transporte público, e ela se movimenta muito durante o dia, trabalhando na escola, não é algo que fica só sentado e tal, vai no corredor, volta e afins, então precisa ser algo que dê esse conforto para ela. E aqui, então, eu trouxe um guia com essas ideias práticas para vocês conseguirem visualizar com contexto, que talvez um desses contextos seja seu. Para você largar um pouquinho mão da preocupação com o sapato e escolher. Escolhe um. Não, eu vou escolher aplicar a parte de cima e a parte de baixo. Porque quando a gente quer abraçar todas as possibilidades, realmente a gente abre o guarda-roupa e fala, não sei o que vestir, não sei o que calçar, não sei como que combina, não sei nada. Escolhe um e tenta. Tira foto, de preferência. Cria uma pasta com você mesmo e coloca lá. Porque no dia, às vezes vai ser algo novo, você pode se sentir super estranha. Mas depois, revisita a pasta, olha a imagem. Na maioria das vezes, com as clientes que eu já atendi, quando a pessoa olha a imagem depois, ela fala, cara, e tava bom e eu tava me sentindo horrorosa. Mas é justamente porque é algo novo. E aí a pessoa tenta de novo, com uma outra perspectiva. E a gente sabe que o se vestir, ele passa muito pela autoconfiança também, né? Não é só a peça em si. É como você se sente internamente. Então, aqui é uma proposta rasa, no sentido de a gente não aprofunda no emocional. Por mais que eu traga perguntas para vocês se questionarem, não é tão denso assim. Então, se permita se jogar um pouquinho, tá bom? Porque todo esse processo, moda também, é outro sabor, né, gente? Ó, beijos e até logo.